Bom dia, oitavo ano. Bora lá para nossa aula de ética de hoje. Na nossa aula de ética de hoje, eu vou falar com vocês sobre o apartheid, né? Mas o que seria isso? O apartheid, ele na verdade foi uma rigorosa legislação separatista implantada durante anos ali na África do Sul, país esse que faz parte do continente africano. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com o regime, a minoria branca e os únicos com direito a voto detinham grande poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra, né, restava a obrigação de obedecer rigorosamente uma legislação que era separatista. A política de segregação racial foi oficialmente, né, sancionada em 1948 com a chegada do novo Partido Nacional, que era o NNP, né, quando eles chegam ao poder. O apartheid não permitiu o acesso de negros às urnas ou, né, proibia adquirir terras na maior parte do país, obrigando a viver em zonas de residências segregadas, uma espécie de gueto, né? Uma questão bem demográfica, bem estranha. Por falar nisso, casamentos e relações entre pessoas de diferentes etnias, brancos e negros, eram extremamente proibidos e era crime, né? Mas também tinha a oposição, que era o CNA, né? Que foi ali criado ali em 1950, mas ele já tinha, né, um histórico bem, né, que era o Congresso Nacional Africano, e lançou a desobediência. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação. O massacre ficou conhecido como Massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, e provocou protestos de diversas partes do mundo, né? E o líder do CNA, né, que por sinal era nada mais nada menos do que Nelson Mandela, em 1962 ele foi condenado à prisão perpétua, então ele passaria o resto da vida dele dentro de uma cadeia, né? Então assim, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, ela começou a lançar várias questões de restrições e censura contra a África do Sul e esse regime separatista, né, e racista, a qual a África do Sul estava impondo, né, a sua grande maioria da população que era negra. Só em 1989, com a mudança e a chegada do presidente Frederick Marx, né, que em um ano depois, em 1990, Mandela foi libertado e recuperou a legalidade, o CNA, os direitos políticos e etc. Né? Em 1992, né, só com um plebiscito, né, no qual de 69% dos eleitores brancos votaram para o fim do apartheid. Em 1993, Nelson Mandela ganha o Prêmio Nobel da Paz, junto com o então presidente Craig, né? Em 1994, mais precisamente em abril, Nelson Mandela se consagra o primeiro presidente negro da história da África do Sul, pondo assim, enfim, um regime mesmo separatista, né, e mudando o pensamento da então sociedade sul-africana. Tá certo? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.